Perfeito. Mas aí eu entendo, assim, achei já muito interessante, mais porque, assim, entre eu e o Gui, né, o Gui tá seguindo os passos de se tornar um médico fisiatra mais assistencial, mas eu sempre tive uma visão de que no meu caminho, né, médico, que eu ia buscar uma área mais administrativa. Então eu fico muito feliz de ter alguém que tá compartilhando esse desejo e falar, acima de tudo, de saúde pública, né? Mas aí, na prática, como é que foi? Então, você, nessa fase da vida, você trabalhava numa secretaria do Estado, No caso, a lá Secretaria do de Estado, ABC? eu sou do ABC, era regional do ABC. Né? E aí a arte ainda de lado, E ao ali um mesmo tempo pouquinho. sempre pintando. E a partir do final da década de 80, é curioso, né, essa chama da arte, tanto quanto a chama da medicina. E é preciso dizer também, né, ambas, embora a gente diga que medicina é ciência e arte ao mesmo tempo, o processamento de cada uma delas opera em áreas distintas do cérebro. Na medicina, a gente usa o conhecimento, o raciocínio lógico, a memória, algumas coisas muito realmente da lógica. Já na arte, você usa a intuição, devaneio, fantasia, criatividade. Né? Nesse sentido, quando uma área está sendo usada, a outra está em repouso. E quando você muda de banda, você permite que a outra se oxigene um pouco mais. Porque parece que elas se otimizam de funcionar lúdico, paralelamente. Né? Então, e naquele momento parece que a chama da arte explodiu. Eu diria que até explodiu, porque eu comecei a pintar de uma maneira muito intensa. Você diz em frequência ou no que você... Produção, e produção mesmo. Certo. Comecei a pintar tendo um número grande de obras produzidas. E o senhor fazia o que com essas obras? Eu ia perguntar exatamente isso. Vai Armazenando. Vai acumulando. Então, eu posso dizer que embaixo da cama tinha quadro, atrás do sofá tinha quadro. Não tinha ainda Não vendia. para uma exposição. Não, então, de vez em quando... ato seguinte, expor, né? Você está com uma produção razoável, você resolve expor. Sim. E como que é essa história de expor, assim? Porque eu sempre me pergunto, né? A gente vê muita gente que produz arte, mas uma coisa é você, além de fazer, mas divulgar, né? Que eu acho que é sempre um desafio. É interessante isso, porque assim, quando criança, ela provavelmente é o artista mais autêntico, né? Que ela produz sem qualquer crítica. E quem é o primeiro público dela? Provavelmente o pai, ou a mãe, um ente querido. Ela nem assina, né? Depois a escola, aí os coleguinhas vão ver, a professora vai ver. Quando a gente vai votar, eu gosto de votar por um motivo adicional, né? A escola geralmente é aquela exposição nos corredores. Sim, Eu verdade. vou lá e fico me deleitando com tudo aquilo. A escola que eu voto, inclusive, é pré-escola. Olha, As cadeirinhas tudo baixinho lá, os mesários ficam tudo sentadinho baixinho, mas é cheio de desenho de criança mesmo. Exatamente. Então, você vê que o público, sem querer, ele vai aumentando. Até o momento que você percebe que você, na verdade, está fazendo uma coisa que é assim, nada existe até ser contado. Esta é uma verdade. Os pintores rupestres não faziam aquilo imaginando, eu vou estar num livro de arte. Mas eles estavam nos mandando uma mensagem e nos contando sobre a vida deles, que passou a fazer parte da nossa vida hoje, porque existe, se não fosse por eles, não existiria. Então você sente que você está produzindo algo como uma mensagem que alguém vai receber, de alguma forma vai receber. Isso acho que é um grande salto na produção, porque você percebe que você tem um meio de dar existência a algo. E quem dá existência a algo? Você vê que não, né? Dá para até se pensar em um semideus. Então você percebe que você pode ultrapassar o limite de meramente ser aquilo que reproduz o visível para tornar algo visível. Isso é de Paul Klee, não é da minha lábia. Mas é uma verdade, é uma grande verdade. Né? Então a gente... aí você sente prazer de expor e ver as pessoas interagindo. Parece que é como se o universo, de repente, se expandisse. Ele se expandisse e, da forma, lembra do conceito de conjunto, né? Não é uma interface, é uma interseção. E aquilo vai se ampliando. E aí, quando você vê o que é um grande mestre, aí você fala, aí está, né? A grande chave de fazer algo até para o futuro, que há de durar talvez 20, 30, sei lá quantos mil anos até, né? Então, esse é um momento importante. Aí você começa a produzir cada vez mais, né? Produzir.
e com um prazer renovado. A grande satisfação de estar realizando é algo assim que, quando você falou do raio-x, eu até pensei, poxa, você acho que sentiu o prazer de escrever ali, né? Não, várias vezes que depois eu preciso, acho que até contar essa história que os nossos ouvintes não devem conhecer, né? Mais da obra de arte que eu fiz do raio-x. Eu lembro quando eu fiz uma vez, não ficou legal, porque aquelas letrinhas eu usei papel alumínio, né? Então eu coloquei papel alumínio, peguei letrinhas de brinquedo de criança, o C, sabe aquelas que a criança vai montar uma frase? Aí peguei o C, aí recortei, em volta, colei o alumínio meio que na letra, porque Esse ali não dava pra ver que era assim. Aí você colei assim em cima e bateu a chapa. Uma vez não ficou legal, as letrinhas não eram boas, tal, e fui fazendo de novo. E o que eu acho interessante às vezes acho que isso não é só na arte, mas em qualquer processo manual, que às vezes você realmente não vê o tempo passar ali, né? E muitas vezes eu sinto isso que minha mulher tem esse problema quando ela assiste série, que ela não gosta de terminar as séries que ela começa, porque fica aquela coisa, putz, tá tão gostoso fazer isso que eu não quero que acabe, né? Eu acho que também motiva você sair de uma obra para outra, né? Porque você volta a estar sempre ali fazendo alguma coisinha. Mas você vê como... Eu não diria que foi sem querer, mas que ao falar você vai perceber a emoção que você fez e a emoção do público que você queria atingir, que era um coração. Uhum. Então, aquilo tinha já uma mensagem clara e não era cifrada para alguém em especial. É muito simples ampliar isso, né? Ampliar, quando você imagina as pessoas, o ser humano difuso, anônimo, que você não conhece, que poderá, eventualmente, achar o seu trabalho até abjeto. Poderá achar o seu trabalho algo repugnante, né? Mas a energia que você colocou naquilo, ela vai fluir. E por isso eu digo que a energia, para mim, a arte, para mim, é energia em trânsito. É como o calor, é como a luz que vem do Sol, apenas 150 milhões de quilômetros em 8 minutos. A energia saindo de você para a tela. Não. Para as outras pessoas. A obra, ela concentra aquela energia que vai da obra para o espectador. Sim, entendi. Ela é energia em trânsito. A arte é energia em trânsito, né? O autor, ele deposita aquela energia numa obra. Mas se ela não tiver energia suficiente, ela sozinha, como o decaimento de um material radioativo, ela vai se extinguindo. E ela tendo energia, ela vai ficar irradiando aquilo como as pinturas rupestres. Até hoje elas causam emoção em quem detém os olhos. E é gozado isso, já que estamos falando, né, de medicina. A prova de que a arte é energia em trânsito é a síndrome de Stendhal. A síndrome Stendhal, o escritor, Henri-Marie Seibel, ele escreveu Vermelho e Negro, Vermelho e Preto, um romance extraordinário. E ele esteve em Firenze em 1819, por volta disso. E ele, ao visitar a Basílica da Santa Croce, em Firenze, tem os afrescos de Giotto lá, Giotto de Bondone, um precursor do Renascimento, ele está logo por ali. E o Stendhal, quando ele viu, Stendhal era o pseudônimo dele, né? Quando ele viu aquilo, ele olhou e teve assim, primeiro arrepiou, depois ele ficou sem fôlego, o coração disparou, ele sentiu tontura, sentiu náuseas, quase vomitou e quase desmaiou. E ele escreveu isso. Só recentemente, no final na década de 80, 90, uma psiquiatra italiana registrou diversos casos dessa manifestação. E ela denominou de síndrome de Stendhal em homenagem ao Stendhal. Esse episódio. Ao episódio. E aí eu pergunto, é possível conceber uma manifestação de tal magnitude numa pessoa se não houver energia em trânsito? Sim, quase uma evidência. Nós não temos síndrome de Stendhal, mas quantos de nós nos emociona quase as lágrimas ao ver uma obra de arte que nos toca, né? Sim. Eu sei de uma pessoa que viu uma obra de arte e foi quase às lágrimas. A esposa dele. A minha foi. Sim. Ela viu aquela obra de arte, ela, né? Realmente Foi. deve ter ficado